Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu estou ao vivo com Renato, Matheus, que teve um probleminha e daqui a pouquinho vai voltar. Mas também estou com os nossos novos amigos aqui, primeira vez no programa, o Marcelo e o Aldo, do Clube do Basquete Podcast. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Bem demais, Álvaro, bem demais, Renato. Obrigado pelo convite. Sempre uma alegria poder falar sobre esporte, principalmente o melhor esporte do mundo, que é o basquetebol. A gente está feliz demais. A gente que agradece demais aí a presença de vocês. Um prazer. Foi mal, Aldo. Desculpa, pode falar. Agradecemos o convite aí, né? Como o Marcelo bem falou, quando é para a gente conversar sobre basquete, estamos sempre à disposição. Então, Álvaro, Renato, Matheus aí, muito obrigado pelo convite. Show de bola. A gente agradece demais a presença aqui de vocês. Vamos falar muito de Liga das Américas de basquete, né? Que agora tem esse nome de Champions League das Américas, né? Esse nome aí é internacional. E esse que foi um tema, meus amigos, escolhido pelos nossos apoiadores. Então, um tema que a galera aí tem bastante interesse. Boa. Enquanto a galera vai entrando, ó, rapaziada que tá aí esperando para assistir, a galera aqui do Clube do Basquete, já vai compartilhando o link, chama todo mundo. Daqui a pouco, mais tarde, tênis, teremos tênis também aqui, convidados para falar de tênis na conversa esportiva, então chega mais todo mundo aí. E o Matheus, que estava faltando, voltou aqui. Matheus, ouve a gente? Sim, tem, claro. Show de bola, Matheus. Tranquilo. Vamos lá, e a gente começa a conversa, como sempre, aqui, rapidinho, falando as principais notícias do esporte. Copinha, Palmeiras foi campeão, venceu a América por 2-1 no futebol. E o Palmeiras também foi campeão da Supercopa, venceu o Flamengo por 4-3, um fim de semana vitorioso aí para o Palmeiras. Botafogo empresta o Jefinho para o Lyon e a situação revolta os torcedores, não foi isso, Matheus? Deu essa notícia bem antes da véspera do Clássico, foi no sábado, pegando a torcida do Botafogo de surpresa. Então, assim, foi até não foi uma comunicação tão boa também na parte do Botafogo, soltando a nota, não foi tão bem explicado. Acho que gerou um ruído estranho. Mas o que aconteceu? O Jefinho foi emprestado para o Lyon. John Tex emprestou o Jefinho para o Lyon por 5 meses. E o pessoal não estava sabendo que o Botafogo também ia ganhar uma compensação financeira. Então eles acharam que emprestaram o Jefinho de graça. Só que não foi bem assim. Então isso gerou uma revolta muito grande entre os torcedores. E mesmo assim a torcida acha, né, que foi errado a negociação do John Tex. Não era para ser negociado agora, né? Já que o Jefinho era dos destaques do time do Botafogo, era o destaque da ponta esquerda, e agora o Botafogo vai ficar faltando essa peça aí no elenco. Mas, compensação, o Botafogo prestou o Jefinho para o Lyon, vai ganhar uma compensação financeira, se não me engano, 5 milhões de euros, quase 10 milhões, 11 milhões de reais. Se o Lyon vender, essa quantia pode aumentar ainda. Então, no contexto, assim, você pode ver que foi até uma negociação boa, né? Então, assim, momento... isso aí, vamos até explorar em um outro momento. Olha só que legal, o Luiz Estival já está aqui, ouvindo vocês antes do nosso papo sobre tênis. Daqui a pouco a gente vai receber aí os amigos do tênis, além do óbvio, e do raquete na mão, no segundo bloco. Finalizando aqui rapidinho as notícias do esporte. NFL, Super Bowl está definido, será entre Eagles e Kansas City Chiefs. E na NBA, Boston Celtics e Lakers, foi um jogo muito polêmico, hein, meus amigos? Final aí do jogo teve uma reclamação por parte do Lakers sobre a arbitragem. Então, Marcelo e Aldo, eu sei que a gente está aqui hoje para falar de Liga das Américas, né, de Champions League do basquete. Mas eu já vou puxar aqui, não tenho como deixar de perguntar para vocês essa polêmica aí, né, do jogo
o grande assunto do fim de semana na NBA. Vocês chegaram aí a acompanhar essa polêmica com a arbitragem? Claro, claro, o basquete inteiro acompanhou essa polêmica, porque de fato ficou vergonhoso o que aconteceu no final do jogo entre o Lakers e o Celtics. Estava muito evidente que naquela infiltração do LeBron, quando ele foi largar a bola, ele levou o senhor tapa no braço. Quem deu o tapa foi o Jason Tatum. Tinha um árbitro com uma posição muito privilegiada para ver o lance e ainda assim não marcou a falta. E se convertesse aquela cesta, era a vitória do Lakers, e se recebesse a falta, teria a oportunidade de fazer os lances livres ali. O jogo inteiro foi meio complicado em termos de arbitragem, né? A arbitragem cometeu muitos erros, tanto para um lado quanto para o outro, mas aquele ali foi um erro definitivo, foi um erro decisivo. Então, a arbitragem dessa partida foi simplesmente vergonhosa. Com certeza. Passaram agora, meus Aldo, amigos. O Aldo é torcedor do Lakers. Né? Ih, é verdade, Aldo? Tem um amigo seu aí, o Matheus também. Fiquei muito revoltado. Passaram a mão. Vergonhoso. Ganham muito bem para fazer um serviço mal feito, né? Impressionante. Pois é. E o Mose tá provocando vocês aqui nos comentários, falou que é tudo mimimi, hein? Tudo mimimi. O Mose é nosso parceiro, o Mose é o nosso diretor de câmeras. Quando a gente vai fazer as transmissões dos Jogos de Santa Catarina, o Mose é o nosso diretor de imagens, ele que controla as câmeras. Então, ele é da resenha. O Mose é um dos caras mais resenhas que vocês vão poder conversar, é o Mose Schroot, e um dos maiores produtores de beterraba de Santa Catarina, esse é o cara. Olha só, que legal. Então já aproveita que vocês começaram a falar um pouco da equipe de vocês, fala da página, da parceria que vocês têm aí em Santa... Vocês dois são de Santa Catarina mesmo? Sim, sim. Somos aqui de Floripa, sim. De Florianópolis. Os dois são manezinhos da ilha. E a gente tem o perfil no Instagram há 2 anos, acabamos de fazer 2 anos, agora no dia 24 de janeiro, completamos 2 anos de Clube do Basquete Podcast, e num crescimento muito legal, nós nos tornamos os narradores oficiais do basquete catarinense, trabalhamos para a Federação Catarinense de Basquete, para fazer transmissões e narrações dos jogos aqui do estado, e mais recentemente, a gente começou a apresentar um podcast na NSC, que é a afiliada da Rede Globo aqui de Santa Catarina. Então, o projeto está numa crescente muito legal, a gente está muito, mas muito feliz com tudo que tem acontecido nesses últimos 2 anos. Então, o nosso perfil no Instagram é @Clube do Basquete Podcast, tudo junto, e no YouTube também, Clube do Basquete Podcast. Quem quiser acompanhar, acompanha, dessa moral que o basquete merece, porque é o melhor esporte do mundo, disparado. Bacana, e o Aldo caiu aí, mas daqui a pouco ele deve tá voltando, deve estar passando por uma estabilidadezinha aí na internet. Tá chovendo por aí? Aqui tá chovendo muito, aqui no Rio de Janeiro. Não, o período de chuvas passou, temporais bem fortes, com enchentes, etc., aqui na região, mas agora está uma fase de bastante calor, um calor tenebroso, mas bom para a praia. Como aqui tem muitas praias, então esse calor é gostoso para ir para a praia. Verdade, já estive em Floripa, é muito bom estar aí no verão, pegar umas praias. É legal. Aldo, tá de volta aí, meu amigo. Então, pra gente... celular, né? Não falha mesmo. O computador aqui, a gente puxar, é uma onça, tão velho que mas tudo certo. Para a gente começar o nosso papo, queria saber de vocês sobre a Champions League das Américas. O formato, explicar um pouquinho para a galera que a gente aqui é um programa que fala de todos os esportes, então, como eu falei no começo, foram os nossos apoiadores que pediram esse tema, né? Eles queriam saber da Champions League das Américas, tem muito apoiador aqui que é Flamengo, né? Então acompanhou aí os últimos jogos, viu o Flamengo amassando aí nos jogos aqui no Rio de Janeiro, e a galera queria saber um pouquinho mais de como funciona, né? São 4 grupos, como que é exatamente o formato. O Flamengo está jogando de novo já contra os mesmos adversários que já jogou, e queria aproveitar para fazer uma pergunta para vocês sobre esse nome, cara, porque a gente estava acostumado com Liga das Américas de basquete, né? E aí mudaram um pouco aí. O que vocês acham dessa mudança e do formato para 2022/23, né? Beleza. Você vai, ó. Você começa? Pode ser.
vou começar falando então pela mudança do nome. Eu acho completamente inapropriado. Eu acho que a gente se pega muito no inglês, mas nós temos que valorizar mais a língua latina, né? Eu não mudaria o nome, não. Eu acho que Liga das Américas eu achava muito, muito mais legal. E tem uma questão comercial envolvida também, né? Querendo ou não, a NBA é a principal referência do basquete mundial, é o principal show. Então, tudo que é americanizado, tudo que vai para a língua inglesa no basquete, acaba tendo um apelo comercial maior. E essa edição agora é a edição que também tem um time canadense, né? Tem essa novidade aí de uma equipe canadense participando. Então, de repente, para deixar a coisa mais internacional, mais comercial, trocaram o nome. Mas eu concordo plenamente com o Aldo, eu acho que tem que valorizar a língua latina, tem que valorizar o espanhol, tem que valorizar o português. O basquete latino ele é um basquete muito bacana também, não precisava americanizar tanto. Mas, em termos comerciais, talvez chame mais apoio, traga mais visibilidade, talvez para a modalidade seja interessante nesse aspecto mais comercial. Verdade. Mas eu também fico encasquetado com esse nome. Boa noite, Jack, nosso amigo que está chegando aí, está acompanhando pela Twitch. Estamos no YouTube também, Jack, ao vivo nas duas plataformas. E sobre o formato, Marcelo, pode explicar aí para a galera que não acompanha tanto, está acostumado com NBA, né? Está acostumado com outro tipo de basquete. Sim. O formato eu gosto muito, que é um formato de grupos, cada grupo com 3 equipes, todos jogam contra todos, em turno e retorno. Isso dá um número maior de jogos nessa fase classificatória, movimenta mais as equipes e também deixa aquele gostinho a mais de uma disputa que se estende, né? A competição se estende no sentido de que tudo pode acontecer nesse transcorrer, né? Cada equipe vai jogar 6 jogos nessa fase de classificação. Então, às vezes num jogo não está bem, mas no outro recupera, aumenta rivalidades, aumenta a competição. Então, eu gosto bastante desse sistema de grupos, com tantos jogos, todos contra todos. E aí, desses 4 grupos, classificam 2 equipes de cada grupo para a próxima fase, que daí é quartas de final, melhor de 3. Aí depois tem a semifinal e a final, que daí o bicho pega, gostosinho, delicinha, ali o pau come não alivia. O basquete é isso, sempre vai ter um vencedor, nunca dá empate. Então, tem essa questão de ser uma competição que é relativamente longa, o que dá para os fãs de basquete a possibilidade de acompanhar suas equipes. Na questão da formação dos grupos, tem uma regra que eu acho muito bacana, que equipes do mesmo país não ocupam o mesmo grupo, isso eu acho muito interessante, dá uma versatilidade maior para a disputa e deixa essas rivalidades regionais mais para as fases finais, para as fases de mata-mata. Então, todo esse intercâmbio, toda essa questão, eu acho bem interessante no formato da competição. Lembrando que cada equipe joga 3 vezes contra os adversários do grupo, né? Então, realmente, sei que o Marcelo falou do fato de equipes do mesmo país não ficarem no mesmo grupo, é bastante interessante até para estimular esse intercâmbio entre escolas diferentes de basquete, né? Você enfrentar 3 vezes uma equipe argentina, 3 vezes uma equipe de outro país, isso aí é bastante interessante, essa regra daí. E é interessante também porque cada equipe vai sediar em uma rodada, né? Então, cada equipe vai jogar em casa em uma rodada e algumas equipes vão jogar, não vão jogar, nenhum dos dois vai ser mandante, né? Em alguns momentos, Exatamente. Joga uma legal. em casa, uma fora e uma no campo neutro, vamos dizer assim, né? Exatamente, fica bem interessante. E o Jack comentou aqui, ó, ele resumiu, na verdade, né? 3 janelas, ou seja, 6 jogos depois, quartas e quartas em melhor de 3 e depois o clássico Final Four. É isso aí. Tá ligado, Jack. É isso aí, o Jack tá ligado em todas, ele é nosso seguidor aqui, tá sempre acompanhando. Renato, quer fazer sua primeira pergunta? Vamos lá, então, perguntar para os nossos convidados. Flamengo e Franca são os líderes aí dos seus grupos, né? Venceram os seus jogos aí até com uma certa facilidade na última rodada. Vocês acham que eles são os favoritos aí ao título? Com certeza. Sim. As equipes brasileiras sempre tem um quê de prioridade nas competições aqui na América. E o Flamengo, principalmente por tudo que tem construído ao longo dos últimos anos,
é uma equipe que sempre se credencia, né? Tá com uma campanha muito boa. E o César Franca, se não me engano, está até invicto ainda na competição. Sim. Então, com certeza, são equipes que estão credenciadas aí a chegarem pelo menos no Final Four. É. E o Franca está num excelente momento, né? Acabou de vencer a Copa Super 8, é o atual campeão do NBB. Então, o Franca está com uma equipe muito forte. Tem todo esse sistema que o Franca coloca para o jogo, a gente acabou de ver recentemente na final do Super 8, que é uma equipe de muita qualidade e não depende apenas de um atleta, o conjunto funciona muito bem. Então, o Franca, em relação ao Flamengo, acaba tendo uma vantagem e está invicta na competição, são 4 jogos e 4 vitórias até agora. O Flamengo, curiosamente, teve uma derrota aí no meio do caminho, perdeu para o Instituto, um jogo que o Instituto fez, o jogo da sua vida, conseguiu colocar 89, 81 para cima do Flamengo e pegou tudo de surpresa. Né? Depois o Flamengo foi lá e deu uma sapatada, botou mais o dobro de pontos praticamente, mas teve essa derrota aí no meio do caminho. Mas o Flamengo sempre se destaca, já foi campeão da Liga das Américas, né, da Champions League. O campeão atual é o São Paulo, mas o Flamengo já foi campeão, e quando o Flamengo entra numa competição, sempre está ali nas cabeças, né? Entra para ser campeão. Então, sim, são 2 grandes favoritos. Os times argentinos ou algum outro time estrangeiro, vocês comentaram que nessa temporada tem até uma equipe canadense participando, eles podem roubar aí o título do Brasil, o Brasil que foi campeão em 2020 e 2021, 2020/21 e 21/22, né? Esse ano a gente pode ter um time fora aí do Brasil vencendo. O que vocês acham aí dos times estrangeiros, principalmente os argentinos, né, o Instituto, o Kirchner, que é o campeão, né, e campeão argentino, e a equipe canadense que está competindo? Então, a gente torce para que não seja, né? Mas quem vem muito bem, na minha opinião, é o Real Estelí, que é da Nicarágua, é um timaço, já foi campeão, a Nicarágua já foi campeão, não, já esteve ali nas finais, já disputou muito bem, né, foi vice-campeão, se eu não me engano, contra o Flamengo. E o Quimsa sim, é o primeiro campeão, da competição, da primeira edição. Então são 2 equipes que eu acho muito fortes, as 2 estão com 3 vitórias e apenas uma derrota nessa fase de classificação, vamos ver como é que os próximos jogos, mas são 2 equipes que eu vejo aí que podem incomodar os brasileiros. Mas a minha torcida é toda para o Brasil, então eu acho que o Brasil vai levar essa de novo, ou o Franca ou o Flamengo. O Minas não está muito legal, mas o Franca ou o Flamengo com certeza vão levar esse caneco, vão trazer esse caneco para o Brasil. O Minas está com uma vitória atrás aí do primeiro colocado da chave dele, até tem um saldo de pontos menor, mas realmente essa derrapada aí pode custar a primeira posição do grupo no final da fase da classificação. Ô Marcelo, sobre essa final que você falou da equipe da Nicarágua contra o Flamengo, foi aquele famoso palpite que eu dei ao vivo, né? O cara manja do basquete, contar para vocês a história que as semifinais dessa competição foi o Real da Nicarágua contra, se não me engano, o Minas, e na outra chave, na outra semifinal era São Paulo e Flamengo. E aí veio a pergunta durante uma live nossa, mas quem é que vai para a final? E eu cravei, né? Não, passam São Paulo e Minas. Eu falei que Minas ia ser campeão. Mas errei por 20, eu acho, cara. Na verdade, passou os outros 2 times e um dos times que eu dei palpite foi para a final. Até hoje a nossa audiência pega no meu pé, né? Mas legal foi a ênfase no passam. Passam! Minas e São Paulo. Meu Deus. Cravou a final do Super 8, né? Foi a final do Super 8. É verdade. Você só não falou. Só errou a competição. Mas passaram, né? Matheus. Sim. Acho que o Marcelo até levantou a bola aí para sua pergunta, né? Foi. A gente fala um pouquinho dos times brasileiros, a gente sabe que o Franca e Flamengo são os melhores times no momento da competição. Falando um pouquinho do Minas, da situação do Minas, a gente sabe que o Minas sempre vem fazendo uma boa temporada, chega junto com os mais fortes. Vocês acham que até agora o Minas é uma decepção dentro da competição, ou vocês acham que eles podem mais e reagir durante a competição? E não só na Champions League, né, mas também no NBB, que eles estão em 4º. Sim. O que vocês analisam aí dessa temporada do Minas até agora? É surpreendente.
a gente fica até um pouco confuso, sabe? É uma equipe de tradição, é uma equipe que tem excelentes atletas, tem um catarinense que joga, que é o Vezaro, um grande atleta, o Vezaro, que é daqui de Santa Catarina. Então, é uma equipe que tem boas peças, tem um bom sistema, mas, curiosamente, não está conseguindo os resultados. Amargou 2 derrotas aí na Champions League, derrotas que pegaram a todos de surpresa, porque o jogo não foi bacana, né, não demonstraram o que a gente espera da equipe em quadra. Então, se fosse dar uma opinião muito pessoal, é uma surpresa e uma surpresa negativa de ver o Minas nesse ano com um desempenho tão aquém do que a gente está acostumado a ver. A gente sempre, quando vê o Minas disputando as competições, é para disputar título. Mas nessa temporada, nós sabemos o que está acontecendo, a equipe não está desempenhando bem. Realmente a equipe do Minas, Marcelo bem sacou, uma dessas derrotas até um placar muito baixo, né? Fez apenas 72 pontos, 73 pontos, se não me engano, no jogo, uma coisa que fica muito aquém do poder de fogo que a equipe do Minas tem. E se a gente parar para analisar o cenário do basquete nacional, né, o Minas está no patamar das equipes que têm um investimento diferenciado no basquete. Né? Pesa demais aí na qualidade dos times o valor que eles têm disponível por ano para montar suas equipes e manter os seus projetos. Né? E o Minas, né, tem bastante apoio, então realmente está com as peças ali, está faltando algum encaixe ali, algum fino ajuste para que esse time comece a rodar melhor e os resultados comecem a aparecer e comece a se destacar um pouco mais. Um outro fator dessas derrotas do Minas é que as 2 foram para o Quimsa, que é essa equipe da Argentina. E aí isso também mostra a qualidade dessa equipe argentina. Se o Quimsa ganhou as 2 contra o Minas, que é uma equipe de tradição, é uma equipe qualificada, isso mostra que o Quimsa está com um bom sistema, está com um bom plantel, então tem que abrir o olho contra o Quimsa, porque ele pode incomodar nas fases finais aí as equipes brasileiras. A gente sempre destaca, Minas é uma grande equipe, então se perdeu 2 para a mesma equipe, é sinal que a outra equipe também está muito bem preparada. E o Quimsa, que é o atual campeão argentino, né? Nesse Exato. momento representa um dos representantes da Argentina, e a Argentina é sempre muito forte no basquete, né? Tem uma tradição junto do Brasil, né? Sim. É uma das grandes forças. Campeão olímpica, tudo. É um dos times realmente para a gente ficar de olho que pode chegar nesse Final Four, né? Ainda mais por estar hoje em primeiro lugar no grupo, concordam? Total. Com certeza. E sobre a equipe Honey Badgers do Canadá, que amarga 4 derrotas aí na competição. O que vocês podem falar aí? É a equipe principal do Canadá que veio disputar o campeonato? Assim, obviamente, além do Toronto, que está na NBA, né? Olha, acho que o Aldo concorda comigo também, é uma grande surpresa ver uma equipe da América do Norte com desempenho tão baixo. Desempenho, nem uma vitória ainda, né? E a América do Norte, de modo geral, Estados Unidos, Canadá, acabam tendo um investimento muito grande em basquete, em esportes de modo geral, mas no basquete principalmente. Né? E ver uma equipe canadense desempenhando dessa maneira me surpreende. Eu esperava muito mais, esperava que os jogos fossem mais disputados, que conquistassem algumas vitórias. Muito legal ver uma equipe canadense disputando a competição, mas não imaginava que ia ser com um desempenho tão ruim. Ainda mais tendo o Toronto Raptors como referência, etc. Não gostei dessa equipe canadense. Realmente, como a Marcelo falou, né? Causa surpresa, e a gente sabe que eles estão com o seu time principal disputando a competição, né? Então a gente vê que essa vaga aberta para uma equipe do Canadá vem mesmo com o intuito de promover o basquete, a inclusão de todos os países, né? Pegar um país da América do Norte para participar também da Liga das Américas. Então, porque se fosse para aumentar o nível técnico do time, era muito mais negócio. O nível técnico do campeonato era muito mais negócio abrir mais uma vaga para o Brasil ou para a própria Argentina também, que tem times muito qualificados, né? Mas tem um time do Canadá, já é um começo. América do Norte não, Estados Unidos deixa fora, né? Estados Unidos deixa fora, senão a brincadeira acaba. Ia ser legal. O Canadá gastou todo o crédito que ele tinha quando o Toronto Raptors ganhou a NBA, o time canadense ganhou a NBA. Eu acho que deu. Aldo, conta aquela tua teoria sobre... O mundo desandou, né? O mundo desandou depois ali do título do Toronto.
não pode, desandou, tivemos uma pandemia, foi horrível. Ali o mundo saiu do eixo um pouquinho, né, cara? Demorou um pouquinho para voltar, mas foi impactante. A equipe canadense ganhar a NBA. Mas qual era a teoria? A teoria era essa aí, cara. A gente passou por aquele momento todo depois, entendi. O Toronto Raptors foi lá e ganhou a NBA. Entendi. Ó, e o Robson comentou aqui, ó. Ótima live com essa dupla, Marcelo e Aldo. Conhecem muitos basquete. Grande abraço para todos. O Robson Carlos de Castro. Robson é um querido amigo do Clube do Basquete Podcast. O Cuca, o apelido dele é Cuca, ele que é natural de Joinville, grande parceiro, e ele é fiscal de mesa, ele trabalha com arbitragem de Santa Catarina, e ele nos deve muitas pizzas, né, Otto? Então tá devendo, virou o ano aí, tá devendo 3 pizzas para nós, Robson. Mas é um querido, obrigado, Robson, obrigado por acompanhar a live com a gente, cara, sensacional. Renato, vamos na próxima pergunta? Vamos lá. Perguntar para ele qual o melhor jogador aí brasileiro, do basquetebol brasileiro aí? Nessa competição? Isso. Não, nessa competição. Quem está se esteja jogando no Brasil, né? Fora os jogadores que estão em NBA, Europa, os jogadores que estão aqui. No momento é o Jorginho quiserem de citar Paula, outros jogadores que estejam no NBB, mas que não estejam no Flamengo, ou no Franca, ou no Minas, também tudo bem. No momento é o Jorginho de Paula, seja no NBB ou aqui na Liga das Américas, é o cara que está desempenhando melhor. É o líder em eficiência, está despontando ali nos outros critérios também, é o líder de rebotes, é ele que não é o mais alto, mas é o líder de rebotes da competição. Então o Jorginho de Paula está se destacando. A final que ele fez, o jogo que ele fez agora do Super 8 também foi fantástico, qualquer coisa de espetacular. Então, no momento, ele tem se destacado. Mas nessa equipe do Franca, eu gosto muito do Lucas Dias. Adoro o basquete do Lucas Dias. Um atleta que a comissão técnica tem como o atleta de confiança. Coloca ele em quadra, é o homem de segurança de toda a comissão técnica. Então, eu destacaria no Brasil, no momento, esses dois. Eu vou com o Marcelo. Volto com o relator, né? Se fosse o julgamento aqui do STF. Mas eu concordo com o Marcelo, né? O Jorginho é um jogador extremamente versátil, o cara tem um domínio de bola, um controle de bola único, né? E como o Marcelo também bem destacou, foi extremamente decisivo aí nessa última conquista no Super 8. E o Lucas Dias, né, vem como MVP da última edição do NBB, ganhar o título por Franca, ele foi sensacional, foi o Hexa da cidade de Franca, merecia demais isso daí. Então também é um cara, um destaque que tem que ser mencionado quando a gente fala dos melhores jogadores na atualidade. Bacana. Vocês acham, galera, que o Franca tá um passozinho à frente do Flamengo? A gente viu o Franca ano passado ganhando o NBB contra o Flamengo. A gente até acompanhou o jogo aqui no Rio, mas realmente o Flamengo só conseguiu vencer uma e acabou sendo derrotado na melhor de 5. Agora perdeu o Super 8 também para o Franca. O Franca está um passo à frente do Flamengo? Sim, no momento sim. No momento o jogo está encaixando melhor, está conseguindo anular as valências do Flamengo, né? Mas lembrando que isso aí foi um processo, né? Durante bons anos aí o Flamengo teve alguns passos na frente do Franca e de outros times do Brasil, né? Então, quando se está à frente, né, fica muito visado em relação às outras equipes, todo mundo tenta achar um jeito de anular o teu jogo. A equipe do Franca conseguiu montar um time, realmente está mostrando superioridade do Flamengo, né, como você bem destacou, né, são 2 jogos aí já com pessoa diferente, com vitória da equipe de Franca, né? Então não tem como dizer que a equipe não está mais bem encaixada, né, especificamente para jogar contra o Flamengo, né, está conseguindo fazer bons jogos contra o Flamengo e sair com resultado positivo. E o Franca está com uma versatilidade muito interessante nas transições. O contra-ataque do Franca está mortal. Está conseguindo fazer um trabalho muito legal no poste baixo, né? Tem 2 opções muito legais aqui no poste baixo. Então dá opção para os atletas que estão fora, dá opção para armação.
mas quando o poste baixo está congestionado, tem bons arremessos de fora também. Então, tá muito difícil marcar o Franca. Sai em velocidade na transição e se a defesa fecha, consegue trabalhar a bola para conseguir concluir. Então, esse talvez seria o passo a mais do Franca nessa temporada em relação ao Flamengo. Então, sim, respondendo bem diretamente a pergunta, o Franca nessa temporada está um passo a mais. Pergunta aqui do nosso amigo Jackson. Ele está querendo saber por que tiraram a Liga Ouro, a segunda divisão, se foi um motivo econômico ou um interesse estratégico. Como é que é o final da pergunta ali? Se foi econômico ou estratégico a decisão. Quer entrar A gente não vai entrar em polêmica, mas foi político. Ó, pelo canal aqui, você pode falar o que você quiser. A gente pode falar. Fica à vontade. Solta o verbo. Foi motivo político. Bastidores da... Enfim, é melhor não entrarmos nessa seara de boa, porque pode dar ruim pra gente daí. Mas é uma pena. É uma pena que não tem um investimento maior em competições de idades pré-adulto. Em Santa Catarina, estamos indo pelo caminho reverso, tá? Tendo todo um investimento muito forte na base e também nas competições sub-22, tanto para o feminino quanto para o masculino. Isso está sendo muito legal aqui em Santa Catarina, isso é muito interessante para os atletas que estão em transição da base para o adulto, porque não é fácil chegar com 19, 20 anos e disputar uma competição de adultos, é outro basquete, é outro jeito, a fisicalidade é maior, as velocidades são maiores, então o atleta que ainda está em formação, ali 19, 20 anos, ir para a competição adulta é difícil, então muito bacana ver aqui no nosso estado que tem todo esse investimento nas competições sub-22, né? Isso movimenta, dá protagonismo para os atletas jovens, dá uma cancha maior para eles e permite que eles façam essa transição com mais qualidade. Exatamente, isso aí que o Marcelo destacou agora por último, na minha opinião, é o principal, cara, é proporcionar a esses jovens atletas que a gente sabe que sair do sub-19 é uma fase de transição da vida da pessoa, né? Tu tá ali naquela fase que vai começar a estudar para vestibular, ingressar em faculdade, até mesmo começar a trabalhar. Então, tem um momento de decisão, né? Vou seguir no basquete ou não vou. E tendo a categoria sub-22, né, até para competições internacionais, você mantém esse atleta como protagonista de uma categoria. Isso é muito importante nessa idade. Porque sair do sub-19, ele é o astro do sub-19, ele vai ser banco do adulto. Vai pegar uma equipe mais cascuda, como o Marcelo falou, as valências são diferentes, os treinamentos são diferentes, o ritmo de jogo é diferente. Então, proporciona a ele ter mais experiência na condição de protagonista, né? Competições como a Liga Ouro, né, possibilitavam jogos aí com equipes de outros países, realmente é uma pena não ter mais. E como o Marcelo destacou, aqui em Santa Catarina está se promovendo cada vez mais isso, né, até para conseguir atrelar o atleta de basquete ao estudo universitário. Acho que o canal aí para conseguir levar mais atletas do sub-19 do adulto cada vez mais prender esses atletas através do estudo. Acho que é uma saída bastante interessante, considerando que nós não temos os fartos recursos que outros esportes aí, ou modalidades têm, né? Como é o caso do futebol. Pois Essa questão que o Aldo fala da universidade, uma coisa que a gente defende é que precisaria ter um investimento maior das universidades nos esportes. Com certeza. A exemplo do que é nos Estados Unidos, competições universitárias. E isso também teria que se estender para a escola. Competições escolares, e aí cada escola tem investimento, apoio, fomento para que as modalidades aconteçam, seria fantástico para o esporte em geral e para o basquete mais ainda. Com certeza, inclusive o comentário aqui do nosso amigo Jackson, falando que essa é uma grande diferença do futebol para outras modalidades, essa questão justamente da base, né? A base do futebol, ela é criada ali, forjada com inúmeros atletas que são até uma certa, um investimento para olheiros, para mecenas do futebol, e é uma lógica que não vai acontecer no Brasil em outros esportes, né? A gente precisa de um outro tipo de incentivo, até mesmo como vocês falaram, essa questão do incentivo através da universidade, das escolas, que é um modelo norte-americano. Vocês acreditam que
poderia funcionar aqui no Brasil? Sim, teria que ter um investimento maior, mas num modelo brasileiro, né? O modelo americano é específico para aquela cultura, para aquele jeito de fazer as coisas, mas as universidades precisariam ter suas equipes. Isso seria muito legal, mas muito legal. Porque a gente sabe que na massificação do esporte, nem todos se tornarão atletas de alto rendimento, atletas de ponta. Mas tendo essa parceria com instituições de ensino, instituições de educação, com certeza a gente teria pessoas bem formadas, pessoas com uma formação superior, pessoas com uma boa educação, teríamos bons cidadãos nesse aspecto, ou pelo menos facilitaria o processo de construção de bons cidadãos. Então seria muito interessante, de modo geral, para o país, que a gente tivesse as universidades investindo no esporte, investindo no basquete, em outras modalidades também, mas principalmente no basquete. Então, a gente defende essa ideia. E movimentaria os jovens atletas, principalmente para que eles continuem no esporte. Né? Isso que o Aldo falou é muito verdadeiro. Chega um momento que o atleta se vê tendo que escolher trabalhar, estudar ou investir na carreira do esporte. A carreira do esporte é muito instável. Uma lesão pode acabar com uma carreira. Enfim, detalhes de bastidor também, né? O investimento num atleta lesionado é muito diferente. Coisas desse tipo. E essa questão do esporte universitário, né, tendo que pegar o modelo americano como base para nós, a gente vê, como o Marcelo destacou, né, não são todos os atletas que vão chegar a se tornar profissionais, que vão disputar uma NBB da vida para algum clube brasileiro, mas todos ali têm condições de serem formados, né, para atuar em qualquer área, e isso cria um ciclo vicioso, né? Porque esses ex-atletas da época da universidade, essas pessoas que lá amanhã vão ser os empresários e vão ter um olhar diferenciado sobre o esporte. Nos Estados Unidos nós temos muito disso. Os maiores doadores, né, das universidades são ex-alunos que hoje têm carreiras de sucesso em várias áreas. Então isso aí acaba propiciando um ambiente de crescimento onde a gente sempre tem o recurso necessário para oferecer um basquete de qualidade. Isso é uma linha de atuação e que com certeza traria muitos frutos para o basquete brasileiro. E também tem aquela questão que você sempre destaca, que é dos treinadores, que estão cada vez mais em escassez aí. A gente percebe, né, que junto dos cursos de educação física, pegar da época que eu comecei a me envolver com basquete, de 2005 para cá, hoje muitas universidades não têm o basquete como uma matéria na grade curricular do curso de educação física. Hoje tu tem uma disciplina chamada esportes coletivos. Então, dentro dessa disciplina se fala de basquete. Então, nós estamos perdendo a renovação, né, no caso, pessoas que queiram se formar em educação física para ser treinadores de basquete, de handebol, treinadores de atletismo. Hoje, a gente vê no curso de educação física muita pessoa querendo se formar para ser personal trainer, né, específico de alguma coisa. E nós estamos perdendo, assim, o que me chamou a atenção não foi nem a situação daqui e agora, assim, foi uma entrevista do Carl Lewis, né, uns 2-3 anos, preocupado nos Estados Unidos com a renovação dos técnicos de atletismo, cara. Os Estados Unidos perder cada vez mais espaço no cenário mundial do atletismo, onde ele é uma potência quase que absoluta, né, ver o crescimento de China, né, a própria Rússia, e os Estados Unidos está tendo problema na renovação dos técnicos de atletismo. Então, quanto mais a gente conseguir desenvolver o basquete aqui fora, mais vantajoso, vai ser melhor visto pelos acadêmicos de educação física seguir uma carreira junto a um esporte coletivo, né? As próprias universidades já não estão apoiando tanto, então realmente fica complicado. E sobre a formação, por mais que, como vocês falaram aí, na peneira natural da vida, muitos não vão virar atletas, mas você, na melhor das intenções, forma amantes do esporte, né? Claro. Pessoas que vão acompanhar, que vão estar consumindo o esporte, né? Com certeza. Que vão saber a importância que o esporte teve na formação deles. Não tem como o cara jogar basquete 8 anos, em todas as categorias, e depois eu não vou seguir carreira profissional, eu vou ser advogado. Fala assim, meu Deus, eu perdi 8 anos da minha vida. Não, cara, tu acrescentasse muita coisa na tua vida junto do esporte. E se tu tiver um dia a oportunidade de apoiar um projeto esportivo, ou mesmo incentivar o teu filho a praticar um esporte que foi bom, tu vai fazer isso e tu vai poder falar para ele com muito fundamento, porque tu passasse por essa experiência.
Ainda Você mais vai- num cenário cultural onde as pessoas estão cada vez mais voltadas para si, né? Cada vez mais voltadas para o próprio umbigo, cada vez mais individualistas. A prática de modalidades coletivas fomenta nas pessoas a ideia de cooperação, de fazer as coisas pelo coletivo, no coletivo, em conjunto, e a gente está cada vez com mais escassez disso, né? Está cada um tão fechado no seu quadrado. Enquanto no esporte, no basquete, por exemplo, que é uma modalidade que só funciona pelo coletivo, aquele atleta pode ser o melhor atleta do mundo, e se jogar sozinho, não vai ganhar. Ele vai precisar dos seus companheiros. Então, o esporte vai ensinar uma série de valores, né, uma série de valores na formação das pessoas. Então, é necessário que as pessoas se envolvam desde cedo com o esporte. E o Jackson comentando aqui que a falta de cultura esportiva atrapalha a formação, até do consumo do esporte, né? Tirando o futebol, que é a grande exceção aí, essa regra em geral no Brasil. Matheus, sua última pergunta aí para a gente ir para as considerações finais. Nesse final a gente acabou falando muito de referências, né? Até eu pegar um pouquinho do Jack que ele falou, da cultura. Perguntar pro Aldo e Marcelo se vocês acham que o basquete também tá faltando. Eu vejo isso, né? Que o esporte brasileiro ele é muito carente de ídolos. Vocês acham que no basquete, no momento, tá faltando um ídolo para motivar também essa garotada, tipo, pra praticar o basquete, ser uma referência no momento? Eu acho que a questão. Posso responder primeiro, Marcelão? Pode, vai. Eu acho que isso não é nem a falta de ídolos, né? Nós temos grandes referências no basquete nacional hoje em dia. O problema é que o nosso basquete passou por anos aí de instabilidades, até a criação do NBB, né? Nós perdemos o segundo lugar para o vôlei soube aproveitar o seu momento, né? Entrou na grande mídia, né? Então fez suas parcerias, conseguiu seus patrocínios e se manteve de forma organizada. E o basquete brasileiro passou por um processo de reformulação e hoje volta com muita força. Mas por que eu vejo ainda a falta de uma carência líder? Porque o Brasil está há muito tempo longe das competições internacionais, as principais. E no basquete, principalmente, a gente costuma, até pela história do basquete brasileiro, né? A gente costuma dar muito valor para aquele jogador que se destaca na seleção. Se a seleção não estiver disputando os grandes campeonatos, fica mais difícil de eu conseguir levar ao grande público, né, uma pessoa como referência de grande ídolo do basquete no momento. E o outro ponto é porque o maior de todos no Brasil jamais vai ser superado, né? Então, quem aparecer, né, sabe que vai ficar no máximo segundo lugar e vai ter sempre o Oscar Schmidt como ídolo máximo do basquete, porque o que aquele cara fez pelo basquete do Brasil, o que aquele cara fez com a camisa da seleção brasileira, nós nunca mais vamos ver alguém fazer igual. Mas nos Estados Unidos tem o Michael Jordan, né? Que é mais ou menos a mesma analogia, né? Nos Estados Unidos ninguém vai ser maior que ele. Exatamente. Não. Mas interessante que nos Estados Unidos, pessoas pós-Michael Jordan entraram na conversa. Quem é maior? Talvez dois grandes exemplos é o Kobe Bryant e o LeBron James. Sempre houve uma comparação possível entre eles. Sempre houve uma argumentação. E aí, dependendo do viés, tem pessoas que vão dizer que Kobe Bryant foi maior que Michael Jordan, que LeBron James foi maior que Michael Jordan. Quando a gente vai para o cenário brasileiro, a gente não tem ninguém que se aproxime dos Oscar. A distância é grosseira, é gigantesca. Então, de fato, a gente não conseguiu repor em qualidade atletas da época do Oscar Schmidt, do Marcel. No feminino também a gente não teve ninguém que tenha se destacado como Hortência e Paula. Então, depois dessas gerações, o basquete passou por muitas dificuldades políticas, dificuldades de gestão, que acabaram tendo um impacto muito grande na quadra. Fez com que o esporte perdesse mídia, e querendo ou não, os ídolos são construídos a partir da mídia, né? Precisam ter visibilidade, precisam chegar até o grande público. E o basquete acabou perdendo essa visibilidade. E até os atletas que foram para a NBA acabaram não tendo tanto destaque no Brasil. Um exemplo é o Anderson Varejão, que acabou de ser homenageado em Cleveland, mas no Brasil não é todo mundo que conhece o Anderson Varejão. A galera do basquete conhece, né? A galera que vive do basquete, vive o basquete, conhece. Mas fora desse nicho, pouca gente sabe quem é o Anderson Varejão. Agora, pergunta quem é o Oscar Schmidt. A galera toda sabe.
Então a gente, de fato, passa por uma safra aí de não ter grandes ídolos do esporte, a não ser para a galera que, volto a dizer, vive no basquete. Mas tem uma impressão que está mudando, o basquete está crescendo bastante, quem sabe a gente veja aí no futuro, nos próximos 10 anos, alguém despontando. Mas superar o Oscar, ou se aproximar do Oscar no Brasil, vai ser complicado. O maior pontuador do basquete mundial, né? Tem. Pois é, exatamente. Um recorde absurdo, né? O programa hoje muito especial. Eu estive na estreia do Varejão aqui pelo Flamengo, legal. na Arena Olímpica. Eu estava nesse dia na estreia do Varejão. Comprei uma camisa, Varejão 17. Eu tinha era sócio do Flamengo, né? Quem acompanha a conversa já sabe que eu sou Flamengo. Eu era sócio, então eu entrei, tive a entrada ali, eu e mais algumas pessoas no vestiário. A camisa está autografada por todos os jogadores do time do Flamengo. Marcelinho jogava nessa época, todos, menos o Varejão, porque o Varejão chegou atrasado no próprio estreia. E ele entrou e já foi direto para o aquecimento. Ele entrou atrasado. Fala, Renato. Então, cara, eu sei que a gente está se encaminhando aqui para o final, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para os nossos convidados. A situação da seleção de basquete, tanto masculina como feminina, para o Mundial, para as Olimpíadas, o Brasil tem chance de conseguir a classificação e de fazer um bom papel no Mundial, tanto masculino como feminino? Não. Sendo bem direto, não. A classificação, sim. Mas vai ser bem coadjuvante. Bem coadjuvante. Se chegar nas competições principais, ainda está faltando um fator diferencial para o Brasil, sabe? Está faltando algo que faça com que as demais equipes respeitem mais o basquete brasileiro. No 3x3 a gente está vendo isso acontecer. No basquete 3x3 a gente está vendo o Brasil se destacar em nível mundial, tem fortes chances aí no próximo Mundial, tem fortes chances de se classificar para a Olimpíada. Então no basquete 3x3 talvez a gente tenha uma grata surpresa. No 5 contra 5 eu acho que ainda precisa melhorar bastante para poder fazer frente, para poder ter um bom desempenho e dizer com tranquilidade que vai conseguir a classificação. Exatamente. Tens dos Estados Unidos e as seleções europeias, né? E eles sempre estão na nossa frente porque eles passam todo o ciclo olímpico jogando contra os melhores sempre, né? As equipes europeias, a Euroliga, os times são sensacionais, assim, inclusive tem muitos treinadores que a gente entrevista no Clube do Basquete Podcast, que quando a gente pergunta prefere NBA ou basquete da FIBA, todos são unânimes falar prefiro basquete da FIBA, né? Então, assim, tanto na NBA como na Europa, né, os atletas que estão lá estão sempre jogando contra os melhores. Então, isso eleva demais o nível do jogo deles. E o Brasil precisa estar inserido nesse mercado para ter atletas com essa experiência internacional, para quando pegar essas equipes, né, conseguir desempenhar um basquete de qualidade. Mas eu ainda vejo o Brasil muito atrás das outras seleções no quesito emocional. Né? A nossa seleção tem jogadores, tem talentos, mas quando a gente repetidas vezes a gente vê, né, em momentos decisivos das partidas a vitória escapar porque faltou um pouco de tranquilidade, porque o argentino foi mais frio do que o brasileiro na hora de arremessar de 3 faltando 10 segundos, né? Então são esses pequenos ajustes aí que tem que ser feitos para que a seleção possa realmente ser competitiva e a gente possa sonhar de repente, quem sabe, com uma medalha olímpica, né, que já seria um feito inédito e seria muito bem-vindo para esse momento que o basquete brasileiro está vivendo agora. E vocês acham que isso vem do treinador, vem do banco, ou é uma falta de postura que vem da onde? Desde a base? O que vocês acham? Da base. Vem da base também e vem também de quem gerencia, né? De conseguir proporcionar esse tipo de experiência para os atletas, né? De promover campeonatos, para buscar investimentos, etc. Isso também faz muita diferença. Mas com certeza o trabalho forte na base é o que credencia aí os atletas a chegarem nesse nível internacional. E um detalhe importante aí, quando a gente fala de seleções, a gente sempre tem que considerar
gestão que vem de confederação, que vem das ligas, e a gente recentemente teve um grande problema entre a confederação e a Liga Nacional de Basquete. A confederação Verdade. querendo tirar da LNB a administração do NBB. Então, nos bastidores, em quem gere o esporte, tem treta, tem problema. A gente não sabe detalhes, mas é evidente que tem alguma coisa acontecendo. Então, isso atrapalha demais o esporte em quadra. E quem disse que não atrapalha está sendo diplomático, está sendo político, quer deixar a coisa mais bonitinha do que é. Gestão interfere de maneira impactante no desempenho em quadra. Isso é fato. Nesse caso específico que o Marcelo citou, pensa como é que não gira a cabeça de um atleta. A minha equipe tem um baita no patrocínio e esse patrocínio está nos patrocinando porque a gente quer ficar na zona de classificação com uma Champions League da América. Mas eu não sei se ano que vem o torneio que eu vou jogar vai ser chancelado pela federação, pela confederação, e eu vou ganhar uma vaga para a Champions League da América ou não. Então, causa um desconforto geral, assim, isso chega no atleta de ponta, isso influencia na qualidade do basquete que é apresentado em quadra. Aí, como o Marcelo falou, o negócio da mídia é muito importante para desenvolver qualquer modalidade esportiva. Se não tiver na mídia, não estiver aparecendo, não tem como criar uma estrela, não tem como a gente criar um ídolo, não tem como a gente criar uma referência para os jogadores de base. E quando a gente tem esses problemas externos, a modalidade perde a credibilidade, então não passa a ser uma coisa bem vista aos olhos da mídia que vai investir rios de dinheiro para comprar os direitos de transmissão. Isso aí complica demais, então tem que acertar esse compasso fora de quadro para não interferir no resultado lá dentro. Com certeza. Meus amigos, estamos terminando esse bloco aqui de basquete, Champions League das Américas. Inscreva-se aí no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se você está esperando pelo tênis, vai começar daqui a pouquinho o nosso papo com a galera do Raquete na Mão e do Tênis Além do Óbvio. Se inscreva também siga a gente também no Instagram, @Conversa Esportiva. Marcelo, Aldo, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um papo muito bacana. Façam agora a divulgação também do canal de vocês, aí, do trabalho muito legal de vocês, por favor, e muito obrigado pela conversa. Nossa, a gente que agradece, uma felicidade enorme ter podido participar dessa resenha, desse debate. Falar de basquete para a gente é uma grande alegria, então brigadão demais aí pelo convite. E para quem está nos assistindo, me sigam no Instagram, é o @Clube do Basquete Podcast, tudo junto. E também se inscrevam no nosso canal do YouTube, Clube do Basquete Podcast. Aldo, e você, com toda a propriedade do mundo, pode contar também o endereço da novidade aí, que eu acho que estreou hoje, até o nosso outro podcast. Exatamente. Nós tivemos a oportunidade, de fazer uma parceria com a NSC, que é a afiliada da Rede Globo aqui em Santa Catarina, e através do projeto Basquete Transforma SC, o nosso podcast agora está na plataforma do GE, no ge.globo/Basquete Transforma SC. Você entra lá e pode acompanhar aí as nossas entrevistas, os convidados aí, que são as personalidades que fazem o basquete acontecer aqui no estado de Santa Catarina. E hoje tivemos a estreia no primeiro episódio, com um comunicador referência aqui do nosso estado, nosso querido amigo Edson. Então, acompanha lá no ge.globo/Basquete Transforma SC e acha lá o podcast Basquete Transforma, que é muito conteúdo para todo mundo. Muito bacana, gente. Muito obrigado. Sigam eles lá, acompanhem agora esse novo projeto, esse novo podcast. A gente vai fazer uma pausa de 1 minutinho e a gente já vai voltar com a galera do tênis, hein? Muito obrigado, Marcelo, Aldo. Grande abraço. Obrigado. Valeu. Obrigado.